São Mateus, apóstolo e evangelista. São Mateus era pecador, um cobrador de impostos. Deixou tudo e seguiu Jesus, tornando-se um dos 12 apóstolos. Os evangelistas Lucas e Marcos também o chamam de Levi, o nome dado pelos seus pais. Ele mudou o nome como uma forma típica da época de indicar a mudança de vida. O nome Mateus algumas vezes foi citado nos Atos dos Apóstolos. O anúncio de Cristo foi a sua missão. São Mateus é identificado com o apelido de publicano, termo carregado de consequências negativas e socialmente relevantes. O desprezo pelos cobradores de impostos no tempo de Jesus estava muito enraizado. Eram cobradores de impostos e não se odeia alguém só porque trabalha no que hoje chamamos de finanças. Mas os judeus na época não pagavam impostos ao seu Estado soberano e livre, mas aos ocupantes romanos. Na prática, tratava-se de financiar aqueles que os oprimiam e consideravam o cobrador de impostos um colaborador detestável. São Mateus faz esse trabalho em Cafarnaum da Galileia. Com seu banco ali, ao ar livre, Jesus o vê pouco depois de curar um paralítico. Ele o chama. Mateus se levanta de repente, deixa tudo e segue Jesus. A partir desse momento, os impostos, as finanças, os romanos deixam de existir. Deixa tudo por aquela palavra de Jesus: siga-me. São Mateus é autor do primeiro evangelho, escrito não em grego, mas em aramaico. Os destinatários do evangelho de Mateus são os cristãos de origem judaica. No texto, ele coloca em realce o fato de que Jesus é o Messias, que cumpre as promessas do Antigo Testamento. Depois da morte e ressurreição de Jesus, os apóstolos espalharam-se pelo mundo, e Mateus foi para a Arábia e Pérsia para evangelizar aqueles povos. Porém, foi vítima de uma grande perseguição por parte dos sacerdotes locais, que mandaram arrancar-lhe os olhos e o encarceraram para depois ser sacrificado aos deuses. Mas Deus não o abandonou e mandou um anjo que curou seus olhos e o libertou. Mateus seguiu, então, para a Etiópia, onde, mais uma vez, foi perseguido por feiticeiros que se opunham à evangelização. Porém, o príncipe herdeiro morreu e Mateus foi chamado ao palácio. Por uma graça divina, fez o filho da rainha Candace ressuscitar, causando grande espanto e admiração entre os presentes. Com este ato, Mateus conseguiu converter grande parte da população. Na época, a igreja da Etiópia passou a ser uma das mais ativas e florescentes dos tempos apostólicos. Segundo algumas fontes, Mateus teria morrido por causas naturais. No entanto, segundo algumas tradições, consideradas pouco críveis, a sua existência terminou na Etiópia. As suas relíquias encontram-se na cripta da Catedral de Salerno. Ali, o santo é festejado em 21 de setembro, com uma solene procissão. São Mateus é considerado o santo padroeiro dos banqueiros, bancários, alfandegários, da guardia de finança na Itália, cambista, contadores, consultores tributários, contabilistas e cobradores de dívidas. O documento papal, atestando o patrocínio reconhecido, é datado de 10 de abril de 1934.
e é assinado pelo cardeal Eugênio Pacelli, futuro Papa Pio XII. O Papa que acolheu o pedido do comandante-geral e apoiado pelo ordinário militar da época foi Pio XI. O pontífice breve, ao declarar São Mateus patrono da Guardia de Finanza, espera que todos os membros do corpo possam, seguindo o seu exemplo, unir o fiel exercício do dever para com o Estado, com e fiel seguimento de Cristo. Tu que conhecestes Jesus de modo tão profundo, e a partir disso soube relatar seus mistérios, que o sentido da nossa vida seja conhecer o Cristo e testemunhá-lo, assim como tu fizeste. Que sejamos fiéis seguidores e adoradores do Senhor. Amém. São Mateus, apóstolo e evangelista, rogai por nós.